Olá, amigos do grupo do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, estamos aqui para dar continuidade à exploração da obra Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, traz orientações de André Luiz sobre como o espírita deve se comportar perante os pofitentes de outras religiões, ou seja, como nós espíritos devemos nos comportar perante os nossos irmãos que seguem outras religiões. Os principais apontamentos para guiar a vivência fraterna são respeitar o credo alheio, evitando qualquer forma de polêmica destrutiva, proselitismo agressivo ou zombaria, valorizar a tolerância e a fraternidade, reconhecendo que todas as crenças prestam serviços úteis à elevação espiritual da humanidade. Colaborar no bem comum, sem preconceitos doutrinários, demonstrando o espiritismo através das próprias obras e do exemplo cristão. E ele começa assim a nossa leitura hoje. Estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não edifica. Não se exasperar em oportunidade alguma, ainda mesmo pretextando defesa dos postulados religiosos que lhe alimentam o coração, a fim de evitar o vírus da cólera e as incursões das forças inferiores no próprio íntimo. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda. Aproveitar o tempo e as energias, fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida e do universo, ou sobre tópicos fundamentais do Espiritismo. Espíritos exigem que se esforçam. Espíritos existem, os que se esforçam para não crer em suas próprias existências. São aqueles espíritos materialistas que são agarrados às coisas do mundo terreno, que não acreditam em outras vidas, que acham que tudo está aqui, que nasce, cresce, morre e acabou, e se agarra inteiramente às coisas materiais. Esses são os que se esforçam para não crer na sua própria existência. Em nenhuma circunstância pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa, à humilhação e ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas, ou seja, Deus não tem religião. Ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. A religião é criação nossa. Por isso ele fala que o sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e estranhos à simplicidade e pureza do Espiritismo, oferecendo tanto quanto possível auxílio e cooperação, sem pretensiosas exigências aos companheiros que a tais cultos se prendem. Muitos irmãos distantes serão, no futuro próximo, excelentes cultores da doutrina espírita. Jesus falou que nenhuma ovelha ficaria esquecida, que ele ia buscar cada um, não importasse a distância que ela estivesse. Então, ele deixa muito claro que muitos irmãos que hoje são materialistas, ateus, que não acreditam na vida após a morte, no futuro bem próximo, eles serão excelentes cultores da doutrina. Olha que maravilha!
Fantástico, não é? A título de preservar o corpo doutrinário do Espiritismo ou de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita, cristã, nem se agarrar a conceituações radicais e inamovíveis. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. Ou seja, tudo que é exacerbado, exagerado, é prejudicial. Tudo tem que ter o seu controle, o seu limite, né? Quando qualquer paixão é desmedida, obscurece a razão. Sistematicamente, não impor ou forçar a transformação religiosa de irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Ou seja, não descer de goela abaixo outros irmãos que não estão dentro da doutrina, cada um do seu tempo, na sua época. Respeitar realmente a doutrina de cada um, a religião de cada um, e não exigir, não forçar absolutamente nada, porque tudo tem a hora, e a hora é a de Deus, não é a nossa. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. E fanatismo não é correto, fanatismo é doença. Leva a cometer loucuras. Então não devemos ter fanatismo, não só na nossa religião, mas em nada da nossa vida, que tudo é passageiro e tudo acontece de acordo com o nosso planejamento e com o momento que Deus permite. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a capricho de natureza religiosa. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a capricho da natureza religiosa. Discussão em base de ironia e azedume é pancadaria mental. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A gente ainda tem a mania de apontar o dedo, né? De cobrar, de criticar, de tripudiar certos comportamentos, religiões de nossos irmãos. E esse texto de hoje ele nos fala muito claro que nós não temos esse direito. Ninguém é certo, ninguém é errado. Cada um está na religião que precisa estar. Cada um segue a religião necessária para o seu momento de aprendizado e crescimento espiritual. E todos nós vamos um dia estar dentro do espiritismo, da doutrina espírita, isso é fato. Mas cada um no seu tempo, na sua hora, na sua necessidade. Eu já fui católica e hoje sou no espiritismo. Eu critico o catolicismo? Não. Vou de vez em quando a missas, quando eu sou convidado, vou. E canto e rezo, idolatro e respeito, e reencontro grandes amigas de infância. Então, por que eu vou criticar? Por que eu vou abominar? Ninguém sabe nem o que está certo, nem o que está errado, não é verdade? E aí, como eu sempre faço, né? Eu vou buscar mais alguma informação em relação ao nosso texto do dia, e ele está lá em Tiago, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, que ele adverte os cristãos a não reclamarem ou murmurarem uns contra os outros. Sob a pressão do sofrimento, é comum descontar a frustração em quem está perto. Tiago lembra que o juiz está às portas. Deus é o juiz supremo. Intervirá, exigindo que os crentes resolvam os conflitos com amor. Contexto e aplicação da prática. O perigo da murmuração. São 3 os contextos de aplicação em prática. O perigo da murmuração, a imortalidade da paciência
e o juiz às portas. O que é que o perigo da murmuração nos orienta? O termo original usado por Tiago indica um suspiro de insatisfação ou queixa. Em momento de angústia, a comunidade cristã deveria apoiar-se mutuamente, mas o estresse frequentemente causava divisões, fofocas e amarguras. É um dos sentimentos, um dos comportamentos que muito atrasa o nosso crescimento espiritual. É a fofoca. Essa semana eu estava num local e uma pessoa perguntou para eu estar perto de mim: tu não vai fazer o que tu vieste fazer aqui não? Hoje eu vou malhar só a minha língua. E estava lá tricotando entre as pessoas que estavam fazendo exercício. Fiquei olhando para ela assim: oh meu Deus, tenha pena. Aí me lembrei das palavras do Cristo, ela não sabe o que fala. E aí vem a imortalidade da paciência. O versículo está inserido em um trecho onde Tiago usa o exemplo dos profetas e do fazendeiro, que aguarda a chuva para ensinar a ter perseverança. Reclamar do irmão é um sinal de impaciência e falta de confiança no tempo de Deus. A chuva só vem na época que ela deve vir. Não adianta a gente ficar reclamando, pedindo, criticando, porque está chovendo, porque está muito calor. Não adianta, está tudo programado, está tudo no controle de Deus, né? Mas a gente tem esse hábito de não estar satisfeito. Quando está chovendo, a gente reclama, quando está no verão, no calor, a gente reclama, e assim a gente passa toda a nossa encarnação reclamando. E a última, o juiz às portas. É uma metáfora para a iminente volta do Cristo e a presença constante de Deus. Como o próprio Deus observa todas as coisas, agir com falta de amor para com o próximo está sujeito à sua correção. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, tudo que nós caminhamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, é registrado lá no livrinho de Deus, que é o nosso perispírito. Então, não adianta a gente pensar que está fazendo escondido. A gente faz escondido, às vezes, de nós mesmos. Eu, por exemplo, quando quero comer um chocolate, que eu sou diabética, eu não posso comer chocolate, eu digo assim, eu vou comer esse chocolate escondido de mim. E escondido de mim, porque da espiritualidade eu não escondo absolutamente nada. Então, se eu critico, se eu debocho, se eu faço maldades, se eu fofoco, se eu tento forçar um irmão a sair da religião dele, prometendo coisas que a espiritualidade não faz para que ele venha para o espiritismo, olha o tamanho do equívoco que eu estou cometendo e compromisso que eu estou assumindo perante o Cristo e a espiritualidade. Então, conversar sobre espiritismo, está tudo bom, está tudo certo. Mas dentro dos parâmetros, e não forçar, e não exigir, e não dizer que o outro está errado na religião dele. Absolutamente. De jeito algum. Todas as religiões caminham para o Cristo, para a evolução espiritual. E todos nós que estamos naquela ou nessa religião, estamos lá por necessidade. Na hora certa, a gente muda ou não. O importante é que eu estou no local em que eu preciso estar. Essa foi a nossa leitura de hoje perante os profitentes de outras religiões. Com o complemento do Tiago, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, versículo 9, que os cristãos não reclamarem nem murmurarem uns com os outros, né? E assim a gente, mais uma vez, agradece a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui,
passando essa mensagem, esse ensinamento de André Luiz, através de Valdo Oliveira, dessa obra Conduta Espírita. Quero agradecer a todos que me acompanham ao longo desses anos que nós estamos aqui, sempre estudando uma obra maravilhosa que nos orienta e nos conduz. E pedir para que vocês deem like, façam comentário, repliquem essas mensagens, convidem os amigos que tenham interesse para assistir, para se inscrever no canal do YouTube Wanda Barros, e assim a gente crescer. E o YouTube entenda que nós estamos aqui para um trabalho maior, que é a disseminação da doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado à espiritualidade por estar me conduzindo. Fiquem todos com Deus. Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.